saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? É uma alegria poder estar compartilhando esse momento de culto com os nossos amados irmãos que estão em casa agora nesse momento por causa dessa quarentena, do coronavírus. E realmente, o nosso coração, ele gostaria de realmente estar com os irmãos, estar ali presente, vendo os irmãos, compartilhando da presença dos irmãos, estar cumprimentando os irmãos. Mas infelizmente, com esse momento tão complicado que nós estamos vivendo, nós precisamos agir de uma forma diferente, nós precisamos cultuar de uma forma diferente. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina que a fé, ela não depende daquilo que nós estamos vendo. Né? A fé, ela não tem fronteiras. A fé, ela não depende de estar com os irmãos ali pertinho ou estar à distância. A nossa oração, ela é válida. Eu posso orar por uma pessoa que esteja lá na China, uma pessoa que esteja do outro lado do mundo, e essa pessoa, eu creio, nós cremos, a palavra de Deus nos ensina que ela é curada. Por quê? Porque a fé, ela não tem limites, ela não tem fronteiras e ela alcança onde quer que você esteja. Então, onde quer que você esteja agora, meu amado irmão, minha amada irmã, mesmo na sua casa, mesmo no seu quarto, na sua sala, junto com a sua família, sozinho, não importa. Nesse momento eu quero convidar você para que você possa se colocar diante do Senhor, para nós orarmos, para nós falarmos com Deus, para nós buscarmos o agir e o mover de Deus nesse momento tão complicado que nós estamos vivendo enquanto nação, enquanto mundo, de uma forma geral, enquanto terra. Quero convidar você a fechar os seus olhos, para juntos nós orarmos agora, invocando a presença do Senhor, invocando a presença do Espírito Santo, para que juntos nós possamos buscar a face dele. Feche seus olhos, fale com Deus. Querido Deus, eterno, soberano, grandioso e maravilhoso Pai, nós te louvamos, Senhor, te adoramos e bendizemos, ó Pai, o teu santo e poderoso nome. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, ó Deus, nós nos colocamos agora diante da tua doce e maravilhosa presença, Senhor, buscando, Senhor, a tua face, buscando, Senhor, a tua direção. Pai amado, Pai querido, que em nome de Jesus o Senhor possa agora alcançar cada pessoa, Senhor, que esteja em sua casa, que esteja ali sozinho ou com a família, que o Senhor possa visitar cada um dos lares, ó Deus, e que em nome de Jesus a sua presença seja sentida, a sua presença seja manifesta, e cada um de nós possa viver qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor em suas vidas. Pai amado, se conosco, que esse momento, Senhor, de culto, Senhor, mesmo sendo à distância, Pai, que ele possa, Senhor, ser dirigido pelo Senhor, que em nome de Jesus o Senhor possa alcançar, que a sua palavra, ela possa ser, ó Deus, levada até os confins da terra e possa fazer, ó Deus, aquilo para o qual o Senhor a preparou, ó Deus, porque essa palavra, esse momento, tudo vem do Senhor e nós cremos nisso. Pai amado, muito obrigado. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 121, o Salmo que foi objeto da palavra da semana passada. Nós falamos a respeito deste Salmo na semana passada, mas eu quero trazer você a lembrar do que esse Salmo fala e das promessas que estão contidas nele. Salmo 121, se você quiser pegar a sua Bíblia, pegar o seu celular, o seu tablet, ou se você estiver no computador, você possa agora procurar essa palavra. Mas se você quiser apenas ouvir, fique à vontade.
A palavra do Senhor, ela diz assim: Elevo os meus olhos para os montes. De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não dormitará. Eis que não dormitará, nem dormirá aquele que guarda Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Então essa palavra, ela sempre fala muito, fala forte aos nossos corações, no sentido de que o nosso guarda, que é o Senhor, em todo momento Ele está cuidando de nós, Ele está nos guardando, Ele está nos protegendo. E nesse momento em que essa quarentena, em que esse momento, em que essa pandemia do coronavírus, ela se espalhou pelo mundo, nesse momento em que tantas pessoas estão perecendo, a palavra do Senhor, ela vem à nossa mente, ela vem ao nosso coração como promessa, em que Ele nos diz que Ele, aquele que é o guarda de Israel, e você é Israel hoje, eu sou Israel, o povo de Deus, nós somos Israel, nós somos o povo de Deus. Ele cuida de nós, é Ele quem está nos guardando, é Ele quem está nos protegendo, e Ele não dorme, em todo momento Ele está ali. E mesmo quando você precisa sair, nós não aconselhamos você a sair nesse momento, mas mesmo quando você precisa sair da sua casa, a palavra de Deus, ela diz que Ele te guarda, né? Ela diz que, ao pé da letra, né? O Senhor guardará a tua saída, ou seja, o momento em que você sai, e Ele guardará a tua entrada, ou seja, o momento em que você volta, desde agora e para sempre. Esse é o Deus que cuida de você. Esse é o Deus que cuida de cada um de nós. Então, mas para que nós possamos viver, né? Para que nós possamos viver essas promessas do Senhor, nós precisamos em todo tempo nos lembrar que somos pecadores. Precisamos nos lembrar que nós dependemos da graça de Deus, nós precisamos nos lembrar que somos dependentes do poder de Deus e da unção de Deus. Então eu quero convidar você nesse momento a se colocar diante do Senhor, ajoelhado, assentado, né? Ou de pé, que você possa nesse momento se derramar diante do Senhor em oração. Quero te convidar a falar com Deus agora, a se derramar diante dele. A palavra de Deus, ela nos diz que Isaías, quando ele chegou lá no céu, né, naquela visão que ele teve, naquele momento em que Deus o chamou para algo especial, algo poderoso, algo que ele tinha que fazer. Quando ele chegou lá, ele viu os anjos de Deus se manifestando e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E naquele momento ele sentiu que ele era um homem pecador, um homem de lábios impuros no meio de pessoas, de um povo de lábios, de um povo impuro. Então o que ele fez? Ele reconheceu que era pecador. E naquele momento, os anjos do Senhor saíram do altar, carregando em uma tenaz, uma brasa viva que fora tirada do altar. E essa brasa tocou os seus lábios e ele foi purificado. Nós vamos orar agora, para que esse momento, para que essa purificação, ela aconteça nas nossas vidas, para que nós possamos assumir o chamado de Deus para as nossas vidas. Para que nós possamos seguir adiante, fortalecidos e capacitados por Ele. Então, vou dar um tempinho para você orar, eu vou orar aqui também, nesse momento. Vamos falar com Deus. Eu vou orar primeiro em silêncio e em seguida eu vou orar com você.
Querido Deus, eterno, soberano e grandioso Pai, nesse momento, Senhor, eu quero unir, ó Deus, a minha fé, a fé dos irmãos que estão em suas casas, que estão, ó Deus, em quarentena, separados, fugindo, Deus, do mal que anda espalhado por todo mundo. E Pai, em nome de Jesus, nós agora nos colocamos na Tua presença, confiando a Ti, ó Deus, os nossos pecados, entregando, confessando diante do Senhor que somos pecadores, confessando diante do Senhor, ó Deus, que somos falhos, que dependemos do Senhor e que por nós mesmos, ó Pai, nós não temos capacidade, ó Deus, de fazer nada. Pai amado, em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor possa vir, ó Deus, sobre o seu povo, que o Senhor possa ministrar agora o Teu poder, nos purificando, Senhor, de todo o pecado. Perdoa-nos, Senhor, os pecados, Senhor, cometidos, ó Deus, pela fala, pelo tocar, pelas nossas mãos, ó Deus, pelos nossos pensamentos, os nossos sentimentos, ó Deus. Perdoa-nos, ó Pai, quando nós deixamos de fazer aquilo que devemos fazer, ó Pai, quando nos omitimos, ó Deus, ao Teu chamado, nos omitimos, ó Deus, a fazer aquilo que é a Tua vontade. Pai amado, Pai querido, que em nome de Jesus o Senhor possa agora enviar um anjo, Senhor, saindo do Teu altar, trazendo, ó Deus, uma brasa viva, Pai, que venha tocar os nossos lábios e nos purificar, para que, como Isaías, ó Deus, nós sejamos purificados e depois possamos chegar ao Senhor e dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, para que nós possamos ser instrumentos do Teu poder, da Tua graça e da Tua unção. Pai amado, muito obrigado. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Depois de uma oração, de um momento assim, nós nos sentimos leves, né? Porque a palavra do Senhor, ela nunca volta vazia. E a palavra do Senhor, ela nos diz que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém. Que nós possamos tomar posse dessa purificação e viver consoante a ela. Que você, nos seus dias em que você estiver em quarentena, estiver guardado na sua casa, né, que você possa repetir esse momento todas as vezes que você orar. Fale com Deus. Confesse os seus pecados. Nesses dias, né, como nós não podemos sair, né, nosso contato é com menos pessoas, né, os nossos pensamentos muitas vezes também nos fazem pecar. Os nossos sentimentos, tá? O nosso lidar com as pessoas que estão à nossa volta, estão convivendo conosco, né? E realmente, se você parar para pensar, é complicado, né? Uma família que antes cada um estava ali em um lugar, trabalhando, né, estudando, agora estão todos juntos, conflitos podem acontecer. Mas não perca a oportunidade de confessar ao Senhor o seu pecado todas as vezes que você sentir que errou, que pecou e que precisa da purificação de Deus. Amém. Esse momento seria um momento de nós estarmos louvando ao Senhor, mas ainda não deu certo pela logística, né, de organizar uma forma de nós estarmos louvando ao Senhor. E os irmãos que me conhecem, que sabem, né, que Deus não me deu esse dom de cantar. A minha voz, ela não dá certo para isso, né? Poderia cantar a capela, mas por esse motivo não faremos. Então eu quero nesse momento já compartilhar com você a palavra do Senhor. Eu quero compartilhar com você aquilo que o Senhor colocou no meu coração para te dizer esta noite, para que o Senhor possa agir, possa trabalhar na sua vida nesses dias e nesse momento. O Senhor tem falado no meu coração que uma das dificuldades do seu povo, do povo de Deus, nesses últimos dias, tem sido a dificuldade de como viver, né? Como agir em meio a uma situação
como essa. Porque se você liga a televisão, você está vendo ali pessoas morrendo, você está vendo cada dia mais uma notícia falando de que os números, né, os números de mortes em determinado lugar ou outro estão aumentando, e às vezes até mesmo em nosso país. Temos ouvido pessoas que nós conhecemos, né, através da TV, na maior parte, graças a Deus por enquanto não tivemos ainda notícias de pessoas próximas a nós, né, que foram ceifadas por esse vírus. Como que nós lidamos com tudo isso? Como que fica o nosso emocional? Então é nesse sentido que o Senhor tem colocado no meu coração essa palavra a respeito da ansiedade e da preocupação que tem tocado os nossos corações. Eu vou abrir aqui o texto que eu havia preparado, o material que eu havia preparado. E eu quero convidar você, nesse momento, que você possa abrir a sua Bíblia junto comigo em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25, de 25 a 34. Mateus capítulo 6, versículos de 25 a 34. Vou dar um tempinho para que você possa abrir a palavra de Deus, para que você possa encontrar, para que juntos nós possamos ler. Como eu estava dizendo, nesse momento, nessa época, a ansiedade ela tem tomado conta das pessoas e principalmente a preocupação. As pessoas estão preocupadas. Preocupadas com relação à enfermidade, né? Com medo de sair e ser infectado, com medo de que pessoas próximas, pais, mães, avós, pessoas do convívio, né, amigos conhecidos, pessoas com quem se trabalha, as pessoas estão com essa preocupação, tá? Mas não apenas com relação a isso. Existe uma preocupação também com a economia, uma preocupação com os trabalhos, né, com o emprego. Será que o meu emprego vai estar lá depois desse tempo, né, afastado, desse tempo aquartelado, digamos assim, em quarentena? Né? Então as pessoas estão com seus corações muito aflitos, muito preocupados, muito ansiosas. Né? E Deus, ele tem uma palavra para nós nesse sentido. Deus, ele tem algo para nos dizer com relação a isso. Aliás, ele já deixou isso escrito nas palavras do próprio Mestre, do próprio Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 6, versículos de 25 a 34, em que ele diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Olhai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Por que andais ansiosos quanto ao vestiário? Considerais como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celestial
sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém. Vamos falar com Deus. Pai amado, Pai querido, Deus de poder, Deus de glória, Deus de majestade. A tua palavra, Senhor, já nos foi lida. Que o Senhor possa agora se manifestar através do seu Espírito Santo, Senhor. Abrindo, Senhor, as nossas mentes, abrindo, Senhor, o nosso entendimento. Para que, Senhor, ao ouvirmos essa palavra, nós possamos, ó Deus, deixar com que ela entre no nosso coração como aquela semente, ó Pai, que encontra um solo propício, Senhor, e ali ela se multiplica. Ali, Senhor, ela é fecunda. Pai, que em nome de Jesus, essa semente que é a tua palavra, ela possa dar frutos a 100 por um, como a tua vontade deseja, Pai. Em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da tua presença. Amém, Senhor. Como eu estava dizendo, nesse momento em que nós estamos vivendo, somos abatidos por muita incerteza. Somos abatidos por uma ansiedade, um medo muito grande. Por quê? Estamos no Brasil, onde o coronavírus chegou a cerca de uma semana, menos que isso, talvez 2 semanas, né? E quando nós ouvimos as comparações entre a quantidade de mortos lá na Itália, né, e percebemos que a progressão está maior aqui no Brasil, nós ficamos assustados, ficamos com medo, ficamos pensando como é que será que vai ser. Quando de repente nós olhamos e vemos um grupo de um lado dizendo que nós temos que permanecer em casa e outro grupo do outro lado dizendo que nós precisamos voltar a trabalhar, abrir os comércios, né? E existem projeções daqui, projeções dali. Como é que nós ficamos? Como fica o nosso coração? Como é que fica o nosso emocional em meio a esses grupos, em meio a essas notícias, em meio a essa ansiedade? E é nesse sentido que essa palavra do Senhor ela vem falar aos nossos corações. O Senhor, Jesus, ele já naquela época, ele sabia que no nosso dia a dia nós passaríamos por aflições. Ele disse, no mundo tereis aflições. Isso faz parte do nosso viver. Isso faz parte daquilo que nós esperamos encontrar nas nossas vidas. É claro que nenhum de nós, né, hoje particularmente, imaginávamos há um mês atrás que estaríamos passando por uma situação como essa. Mas a palavra de Deus, ela nos garante que em um momento ou outro teremos aflições. E Jesus ele nos fala que nesses momentos de aflição, nós precisamos prestar atenção naquilo que ele diz, naquilo que é a sua palavra. E o que a palavra dele nos diz? Ele nos diz que nós não devemos andar ansiosos, que nós não devemos nos preocupar. Por quê? Talvez você vai dizer assim, mas pastor, é normal essa preocupação, isso faz parte da natureza humana, o ser humano é preocupado. Sim, é verdade. O ser humano é preocupado, o ser humano é ansioso. E tanto é verdade que hoje em dia a quantidade de pessoas que tomam esses medicamentos, esses anti-ansiolíticos, né, tem aumentado cada dia mais. Por quê? Porque as pessoas têm focado o seu coração naquilo que é carnal. E é nesse sentido que eu quero ler o primeiro ponto, falar para você sobre o primeiro ponto dessa palavra de hoje. Nós vamos falar hoje sobre 5 questões. 5. Saiu fora aqui de novo.
a gente não consegue ficar parado, né? Então, vai mexendo e essas coisas são muito sensíveis, né? Então, nós vamos falar hoje, né, justamente sobre 5 razões porque Deus diz que nós não devemos nos preocupar com nada. 5 razões. E a primeira razão, ela tem a ver justamente com isso. A preocupação, né, ela não faz sentido. Ela é irracional. Ela é ilógica. Por quê? Né? Por que você vai perguntar para mim, mas por que, pastor? Por que ela é ilógica? Né? A palavra de Deus, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18, ela diz assim: não atentando vós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Então, o que ele está dizendo aqui? O que essa palavra está dizendo? Está dizendo que, muitas vezes, nós estamos focando a nossa vida, estamos focando o nosso viver diário, não nas coisas que realmente importam, né? Mas naquelas que são temporais, naquelas que passam. Então, amados, será que Deus não permitiu essa situação que nós estamos vivendo hoje, né, para que nós possamos olhar para Ele, olhar para as coisas que realmente importam? Porque o ser humano, nos últimos anos, de alguns anos para cá, o ser humano ele tem cada dia mais focado naquilo que é temporal, naquilo que, na verdade, no final das contas, não é tão importante. Por quê? Porque, como essa palavra nos diz, o que é importante é aquilo que é atemporal, né? Por isso que ele diz assim, né? Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? E quando ele está falando de vida aqui, ele não está falando apenas da nossa vida, a nossa vida humana, da nossa existência temporal, né? Essa existência que pode durar 70, 80, 90 anos, quando muito. Não, ele está falando de uma existência muito maior, porque nós somos chamados a viver uma existência eterna. Somos chamados a viver eternamente. Só que nós, seres humanos, temos tirado o nosso foco do que realmente importa, que é a vida eterna. E temos colocado o nosso foco nas coisas que são temporais. Nos dias atuais, né? Não digo, aliás, até hoje, durante essa pandemia, né? As pessoas têm focado muito mais nos bens materiais. Né? O ser humano ele tem corrido atrás de quê? Atrás de aumentar os seus bens, de acumular bens na face da terra. Né? O ser humano ele tem buscado o prazer da carne. Ele tem buscado muito mais as coisas terrenas. Será que não é por isso que Deus permitiu que a gente passasse por esses momentos tão complicados, tão difíceis, para que nós pudéssemos olhar e enxergar aquilo que verdadeiramente é importante, como algo que você hoje talvez esteja percebendo melhor, a importância da sua família, o importante de estar aí com seu filho, com a sua esposa, com seu marido, né? O relacionamento que vocês estão tendo ali. Né? Então, amados, Deus, Ele pode estar nos ensinando a olhar para aquilo que realmente importa. Então, a primeira razão pela qual a ansiedade, né, e a preocupação, ela não deve existir, porque a preocupação ela é ilógica, principalmente para aquele que é cidadão do reino de Deus, cidadão do reino dos céus. Esse é você. Eu pergunto para você, você que aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você está com os seus olhos fixos naquilo que é atemporal? Você tem fixado os seus olhos nas coisas do céu, como a palavra de Deus nos ensina a fazer? Se você não tem, é hora de você começar a tirar os olhos das coisas temporais.
Tirar os olhos das coisas que estão acontecendo. Tirar os olhos das coisas ruins que estão acontecendo. E olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus Cristo. Então o primeiro motivo é esse. A fé, ela é ilógica. Ela não faz sentido. Por quê? Porque os nossos olhos devem estar focados naquilo que é atemporal, aquilo que é eterno. O segundo motivo é que a preocupação, ela não é natural. Como assim, pastor? Como que a preocupação não é natural? É sim, todo ser humano é preocupado. Todo ser humano vive preocupado em todo momento. Sim, é verdade. Né? Mas olha só, Jesus ele disse, olhai para as aves do céu. Olhai para os lírios do campo. Por que Jesus está comparando você com os lírios e com os pássaros? Por quê? Será que é porque ele está dizendo simplesmente que ele cuida dos animais, ele cuida das plantas, e se ele cuida deles, vai cuidar de você? É muito mais do que isso, amado. O que ele está dizendo vai mais além. Ele está dizendo que a preocupação ela não é natural. Ele está dizendo, né, o que nós precisamos entender é que a palavra de Deus ela não se fixa em apenas um versículo da palavra. Ela se fixa em todo o propósito de Deus, todo o plano de Deus. E as palavras estão interligadas. Não entendi ainda, pastor. Mas agora você vai entender. Deus, quando criou os céus e a terra, Deus, quando criou o ser humano, Deus criou o ser humano para viver na dependência dele. Deus criou o ser humano para que, da forma como ele foi feito, ele não tivesse preocupação, ele não precisasse trabalhar, ele não precisasse correr atrás do seu ganha-pão. Nós não precisaríamos de sofrer, nós não precisaríamos de dor. A mulher, a palavra de Deus diz isso, que a mulher ela não precisaria ter as dores do parto. Né? E tantas outras coisas. Por quê? Porque esse era o plano original de Deus. O ser humano ele foi criado na sua forma natural, a forma na qual Deus nos fez. Não termos nada disso. Os animais, né, permaneceram do jeito como Deus os fez. Né? E eles não têm preocupação. Os animais não se preocupam se eles vão ter de comer ou não. Eles sentem a fome na hora que a fome bate. Mas eles não deixam, não ficam pensando em depois. Você já viu um animal, né? Claro, tem alguns que, pelo seu instinto, né, vão lá e preparam e guardam, né, porque faz parte do seu instinto. Mas o animal, de uma forma geral, ele não se preocupa com o amanhã. Né? Por quê? Porque Deus o fez assim. E o ser humano foi feito para ser assim lá no princípio. Mas quando houve a queda, quando o homem pecou, né? Quando o ser humano pecou, a partir daquele momento, nós deixamos de ser imagem e semelhança de Deus na sua totalidade. Como assim, pastor? É como se, quando Deus nos fez, Ele tivesse nos feito como um espelho. Um espelho que reflete a face de Deus. Um espelho que reflete o jeito de ser de Deus, o seu amor, né? E todas as coisas boas que Deus tem no seu coração. Nós somos feitos daquela forma. Mas a partir do momento em que houve a queda, né? É como se o espelho caísse. O espelho caiu, ele ficou todo quebrado. Então nós refletimos algumas coisas, mas em outras nós não estamos refletindo mais. É a partir desse momento que entrou o ódio no coração do ser humano, entrou, né, a inveja, entrou o medo, entrou, né, também esse sentimento de preocupação e ansiedade. Né? Então, quando eu digo que não é natural, é nesse sentido. O homem não foi feito para sentir preocupação, para
a sentir ansiedade. Por quê? Porque nós fomos feitos para sermos dependentes de Deus. E é justamente essa carne, né, que, vamos dizer assim, veio depois, né, que por causa dessa carne é que o ser humano tem essa necessidade de sentir que está no controle das coisas. Sentir que precisa controlar tudo. O ser humano, ele quer estar no controle. E nós, quando estamos em casa, estamos como nós estamos agora, estamos em quarentena, nós não temos como controlar. Nós não temos como controlar se nós vamos para o trabalho ou não, se o governo vai liberar ou não vai liberar, se vai ter alimento no supermercado ou não, se eu vou pegar o vírus ou não, se eu vou sobreviver ou não. Nós não temos esse controle, né? E nós queremos ter esse controle. É aí que vem a raiz da preocupação, a raiz da ansiedade, né? A palavra de Deus, ela nos fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Então, e lá no final das obras da carne, e outras, né, ele fala sobre e outras. Então a ansiedade, a preocupação, talvez não esteja ali, mas ela também faz parte. Por quê? Porque ela veio junto com a carne. Ela não existia a princípio. E a partir do momento em que nós somos movidos pelo Espírito Santo, a partir do momento em que o Espírito Santo é aquele que nos conduz, é aquele que nos direciona, é aquele que nos mostra o caminho, a partir desse momento é que a preocupação ela desaparece, a ansiedade ela desaparece. E é a partir daí que o fruto do Espírito ele é manifesto. Ou seja, quando o Espírito de Deus ele age na minha vida de forma poderosa, né? O que é que eu tenho? Amor, paz, né? A paz é o contrário da preocupação, é o contrário da ansiedade. Amor, paz, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. A palavra de Deus diz, contra essas coisas não há lei, né? Não há lei. Então, amado, o que está querendo dizer? Isso também quer dizer que quando nós estamos na dependência de Deus, quando nós estamos diante do Senhor e o Espírito Santo é aquele que está nos dirigindo, a preocupação, ela cai por terra. A ansiedade, ela cai por terra. E a paz, que excede toda compreensão, ela começa a invadir os nossos corações, porque nós entendemos que é o Senhor quem cuida de nós. E da mesma forma como Deus cuida de toda a sua criação, Ele cuida de nós, né? Por quê? Porque nós temos valor. Aliás, nós temos mais valor para Ele do que os animais, né? Jesus morreu na cruz do Calvário por você. O seu valor é tão grande, o seu valor diante do Senhor é tão grande, que Ele entregou o seu Filho unigênito para que você possa viver e não perecer. E quando nós falamos viver e não perecer, nós não estamos falando apenas dessa carne, desse corpo, disso que nós somos aqui hoje, mas estamos falando daquilo que vai até a eternidade. Deus está no controle da sua vida. A terceira coisa é que a fé, ela não nos ajuda em nada. Como assim, pastor? O próprio Senhor Jesus, ele diz lá no começo, lá no texto, né? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado, né, ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos, né, quanto ao vestuário? Não, ele continua dizendo aqui, mas para pensar nisso, né? Qual de nós, por mais que preocupe, consiga mudar 1 milímetro apenas daquilo que Deus tem preparado para nós? Nós, pela nossa preocupação, conseguimos nos curar de alguma enfermidade? Pela nossa preocupação? Nós conseguimos fazer com que uma prova na qual nós precisamos ir bem, né, nós passemos? A nossa preocupação garante alguma coisa? Ela faz com que alguma coisa aconteça? Pelo contrário.
A preocupação, ela tem muito mais o poder de nos atrapalhar do que nos ajudar. Né? A preocupação, né? Se você for parar para ler a respeito da questão da imunidade, eu estive lendo a esse respeito hoje, né? E estava dizendo ali que uma das coisas que nós precisamos, né, para que a nossa imunidade esteja em dia, é dormir bem, né? É não estar estressado. E a preocupação, a ansiedade, ela faz com que você fique estressado. Ela faz com que as suas defesas naturais do seu corpo, elas se enfraqueçam. Né? Então, a preocupação, ela atrapalha. Ela não te ajuda. Ela não faz com que você melhore em nada. Né? E com relação a isso, né? Que os médicos dizem que nós precisamos dormir bem, nós precisamos ter paz. Eclesiastes capítulo 5, versículo 12 diz assim: doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Então nós precisamos dormir. Provérbios capítulo 14, versículo 30 diz assim: o ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. O que ele quer dizer aqui? Né? Ânimo sereno. O que quer dizer ânimo sereno? Paz. A paz, como eu disse há uns momentos atrás, é o contrário da preocupação. A paz é o contrário daquele medo, daquela ansiedade. Então, amado, o Senhor quer que você durma bem. O Senhor quer que você entregue as suas preocupações diante dele. Durma bem. Tenha a sua imunidade fortalecida, porque o seu corpo depende disso. E que você possa ser fortalecido no Senhor. A terceira coisa, né? A quarta, aliás, é que a preocupação, ela é desnecessária. Como assim? Como assim desnecessária? Pensa quando você era criança, né? Quando você chegava para o seu pai e falava: pai, eu preciso disso, pai, eu preciso daquilo. Né? O seu pai, ele supria a sua necessidade. Ele supria aquilo que você precisava. E isso independia de você estar preocupado ou não. Independia de você, às vezes, sequer saber que precisava. Porque quando nós estamos, né, na nossa infância, nós não entendemos as nossas necessidades. Nós não sabemos que nós precisamos disso, ou daquilo outro. Né? Lembra quando você era pequeno, que seu pai, sua mãe dizia para você: estuda. Né? Você, não, mas eu não preciso disso não. Né? Hoje você descobriu que você precisa. Hoje você diz isso para o seu filho, para sua filha, se você não tem, para o seu sobrinho, para sua sobrinha. Né? Por quê? Porque hoje você entende, né, que você tinha preocupações maiores do que você imaginava. Pois o Senhor, Ele conhece o seu sentar, o seu levantar. O Senhor conhece as suas necessidades. Ele conhece aquilo que você precisa melhor do que você. Ele sabe daquilo que você está precisando. Você está precisando de coisas hoje que você não sabe. Será que isso que nós estamos vivendo agora, em meio a esse coronavírus, não é Deus manifestando o seu poder para que aquilo que você precise seja suprido? Pastor, o senhor está dizendo que de repente eu preciso disso aqui? Estou. Será que não é isso que você está precisando? Para você se voltar para o Senhor de forma total? Porque o Senhor, Ele nos quer plenamente. O Senhor, Ele não quer uma parte de nós. O Senhor, Ele não quer um pedacinho só de nós. Ele quer você por inteiro. Por quê? Porque você foi feito para a honra e glória do Senhor. Você foi feito para honrar o Senhor na sua plenitude, na sua totalidade. Isso significa que se você estiver entregando para o Senhor apenas um pouquinho disso, é possível que Ele vá te cutucar. Ele vai te dizer: filho,
Você tem poder para muito mais. Eu te dei poder para muito mais. Eu quero muito mais de você. Será que essa situação que nós estamos vivendo não é para que você possa viver o que o Senhor te chamou para viver? Será? Porque Ele entende a sua necessidade. Então a preocupação, ela é desnecessária. Então você está preocupando desnecessariamente e com as coisas erradas. Porque Ele sabe melhor do que você o que você precisa. E a última coisa, né, que você precisa entender é que a preocupação significa falta de fé, descrença. A partir do momento em que você se preocupa, você está duvidando de Deus. Você está duvidando das promessas de Deus. Você está duvidando daquilo que Ele disse para você. Se Ele disse para você que vai cuidar das suas necessidades, se Ele fez uma promessa para você, Ele vai cumprir. Ele não é como o homem. O homem mente. O homem, ele busca seus próprios interesses. Ele busca as suas próprias necessidades. E muitas vezes tenta manipular as pessoas para que essas necessidades deles sejam cumpridas. Deus não é assim. Deus não. Deus, ele olha para você com amor. E ele busca a sua necessidade, o seu interesse, o seu bem-estar. E é por esse motivo que ele cumpre com as suas promessas para com você. E a partir do momento em que você começa a duvidar, você começa a dizer, será? Será que vai acontecer isso? Será que vai acontecer aquilo? Será que o Senhor vai me guardar? Será que o Senhor vai me proteger? Será que eu vou morrer? Será que o meu pai? Será que tal pessoa próxima a mim, né, vai morrer? Será que eu vou perder meu emprego? Será que o meu patrão, né, vai quebrar? Né? Amado, coloque tudo diante do Senhor. A palavra do Senhor, ela diz, né? Não andeis ansiosos de coisa alguma, mas em tudo fazei conhecidas diante de Deus as vossas petições. Então, amado, nesse momento, o Senhor, ele te chama para você orar, para você colocar o seu patrão, o seu trabalho diante do Senhor, não apenas pela sua necessidade, mas pela necessidade daqueles que lá trabalham também, também pela necessidade do seu próprio patrão, das pessoas com quem você trabalha. Então, ore por ele, interceda por ele, ore por todos os empregos das pessoas da tua família. Ore para que Deus guarde, ore para que Deus esteja ali com cada um deles. O Senhor nos chama para sermos homens e mulheres de oração, e esse tempo é um tempo oportuno para que isso se manifeste na vida do povo de Deus, e você é povo de Deus. Amém? Então, amado, creia que o Senhor vai suprir as suas necessidades. Filipenses capítulo 4, versículo 19 diz assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Cada uma das nossas necessidades. O Senhor conhece as suas necessidades. Quer cuidar de você. Ele quer trabalhar na sua vida. E voltando ao texto, né, o texto ele termina dizendo assim, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas, quais coisas? As que você precisa. A sua segurança, a sua saúde, o seu emprego, o seu pão de cada dia, as pessoas que você ama à sua volta, né? Todas essas coisas, o Senhor sabe que você precisa, elas vos serão acrescentadas. Por isso ele termina, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã,
porque o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. E ele diz também, né? Ele diz para você não se preocupar com o amanhã. Por quê? Porque o amanhã, ele está diante de você. Você não vai conseguir mudá-lo. Né? Não se preocupe com o passado, com o que ficou para trás. Porque a preocupação com o amanhã e a preocupação com o passado vão atrapalhar o seu presente. Então é nesse sentido que eu quero agora convidar você a fechar os seus olhos, para que nós possamos orar. Eu não estou aí com você pessoalmente, mas em espírito eu estou aí com você, porque o Espírito Santo ele está em todos os lugares. E onde o Espírito de Deus está, ele age, ele move. E se você está ouvindo esta palavra, saiba que o Senhor Jesus ele está agindo poderosamente na sua vida, vai agir agora. Então, se você está ansioso, se você está preocupado, se você está com medo, saiba que o Senhor Jesus agora, ele vai tocar no seu coração. E a paz que excede toda a compreensão vai tocar no seu coração. Feche os seus olhos agora. Vamos falar com o Senhor. Vamos buscar o mover e o agir de Deus. Né? Feche os seus olhos, coloque a sua mão no seu coração, simbolizando que você vai agora entregar o seu coração, derramar o seu coração diante do altar do Senhor nesta noite. Então vamos falar com Deus. Querido Deus, eterno, soberano e grandioso Pai, eu te louvo, Senhor, eu te adoro, eu te bendigo, Senhor. E nesse momento, ó Pai, eu quero unir a minha fé. A fé, Deus, de cada irmão, Deus, que está em sua casa nesse momento, está distante, ó Deus, está sozinho ou com sua família. Oh Deus, que o Senhor possa agora visitar essa pessoa. Oh Deus, nós falamos esta noite, Senhor, inspirados pelo Teu Espírito, a respeito, Senhor, da ansiedade, a respeito da preocupação. E Deus, nós sabemos que nessa época são tantos, ó Deus, os corações que estão pesarosos, estão cheios de preocupação, estão cheios de ansiedade, estão cheios de medo, Pai. Nós sabemos, ó Deus, que muitas pessoas durante esta época estão tendo, Senhor, as suas pressões arteriais, ó Deus, mais elevadas. Estão, ó Deus, com o seu nível de estresse nas alturas. Estão, ó Deus, sem dormir, ó Deus, em paz à noite, Deus, porque ouvem aqui uma coisa, ouvem ali outra coisa, e os seus corações estão, ó Deus, preocupados, ansiosos, ó Deus, com essas coisas, ó Deus. Pai amado, que em nome de Jesus o Senhor possa visitar agora o teu povo, Senhor. E esta palavra, Senhor, que o Senhor nos confiou nesta noite, ela possa chegar a cada um dos corações e cada um possa agora ser tocado pelo teu poder de forma poderosa, que cada um possa sentir no seu coração um toque do teu Santo Espírito. Derrama, Senhor, o bálsamo do teu Santo Espírito, Senhor, e que toda preocupação, toda ansiedade, todo medo em demasia possa cair por terra agora em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus. Eu quero colocar, ó Deus, diante do Senhor agora o coração, a mente e o espírito, Pai. Que toda ansiedade, que toda preocupação caia por terra e a paz que excede toda a compreensão possa agora tocar os corações, as mentes, ó Deus, de cada um dos teus servos, ó Pai, que está agora ouvindo, está recebendo essa palavra, Pai. Ministra a tua unção, ministra o teu poder, em nome de Jesus, ó Deus, que o teu povo possa sentir que o Senhor está no controle de todas as coisas, ó Pai, que o Senhor está no controle, não apenas, ó Deus, dessa enfermidade, o Senhor está no controle também da economia, o Senhor está no controle também, ó Deus, dos empregos, o Senhor está no controle, Deus, dos alimentos, ó Pai, que em nome de Jesus o seu povo possa sentir, ó Deus, que o Senhor está trabalhando poderosamente na vida de cada um dos teus servos, ó Pai. Ministra, Senhor, o teu poder. Pai amado, Pai querido, quero agora, Senhor, orar por esta
essa pandemia, Senhor, que está acontecendo agora em todo o mundo. Oh, Deus, são tantas pessoas que estão sendo ceifadas, ó Pai, que estão perdendo, Deus, as suas vidas, ó Deus. Que em nome de Jesus o Senhor possa agora visitar, ó Deus, aqueles, ó Pai, que estão nos hospitais, que estão sofrendo, Deus, que estão sentindo falta de ar, que estão, ó Deus, sentindo dor, sentindo desespero, Pai. Aqueles que já viram as coisas acontecendo com outras pessoas e estão ali, ó Deus, à espera, Senhor, de que algo também aconteça com eles. Em nome de Jesus, leva paz também para essas pessoas, que elas possam sentir, ó Pai, que o Senhor está cuidando delas, ó Pai. E em nome de Jesus, aquelas que ainda não te conhecem como Senhor e Salvador de suas vidas, possam entregar as suas vidas diante do teu altar, ó Deus. E Pai, se porventura perderem a sua vida carnal, que elas tenham, ó Deus, a vida, Senhor, eterna, em Cristo Jesus, ó Pai, que em nome de Jesus, o Senhor possa ouvir a oração do teu povo, Pai. Visita, Senhor, aqueles, ó Pai, que estão agora trabalhando, Senhor, na saúde, Pai. Aqueles, ó Pai, que estão na linha de frente, Deus, estão ali, correndo risco, Senhor, risco de morte, ó Pai, porque as suas vidas estão ali, ó Deus, estão lidando com pessoas que estão enfermas, ó Pai, e qualquer coisinha, Senhor, qualquer bobeira que eles derem ali, ó Pai, eles podem se contaminar também. Então guarda, Senhor, o teu povo. Nós sabemos de tantas pessoas, ó Deus, que como médicos, como enfermeiros, como profissionais da saúde, estão, ó Deus, perdendo as suas vidas também, ó Pai. Que em nome de Jesus, o Senhor seja no meio desse povo e possa, Senhor, fortalecê-los e capacitá-los, ó Pai. Oh Deus, eu quero orar também pelo povo, Senhor, de uma forma geral. Porque nós sabemos que muitas vezes o povo, Deus, não entende as coisas e às vezes é levado por preconceitos, por medos. E às vezes, ó Deus, pessoas que trabalham na área da saúde têm sido atacadas, ó Deus, pela forma de vestir, ó Pai, com medo de serem infectados por eles, ó Pai. Pessoas que estão ajudando, que estão colocando as suas vidas, ó Deus, em risco, Pai. Que em nome de Jesus o Senhor possa fazer cair por terra todo preconceito, todo medo em demasia e que, Senhor, o povo possa entender o valor dessas pessoas e ser com elas. Pai, que em nome de Jesus o Senhor possa visitar também os nossos governantes, visitar o nosso presidente, ó Deus, os nossos senadores, deputados, governadores, ó Pai. Que, Senhor, o Senhor possa ministrar o teu poder na vida de cada um deles e eles possam, Senhor, se encontrar, possam, Senhor, ter ali, Senhor, um entendimento entre si, ó Pai, para chegar a uma conclusão, ó Deus, que possa fazer, ó Deus, com que o teu povo possa ser, ó Deus, mantido, Senhor, em segurança, e não apenas mantido em segurança, mas também, ó Deus, possam manter os seus empregos, que haja, Deus, um meio termo, Senhor, e que em nome de Jesus o teu povo possa ser protegido, possa ser guardado poderosamente, ó Deus, pelo teu poder e pela tua graça. Oramos pelos inúmeros cristãos, ó Deus, que estão espalhados pelo mundo, sem poder estar em seus templos, estar, ó Deus, na casa do Senhor. Que o Senhor possa abrir as suas mentes e os seus corações para que eles possam entender, ó Pai, que mesmo à distância, o Senhor pode agir poderosamente na vida de cada um deles. E eles podem manter, ó Deus, a sua espiritualidade através da oração à distância, através dos cultos online, através das orações, das reuniões de oração, ó Pai. Que em nome de Jesus, todos os cristãos possam, nesse período, aprender a viver na plenitude do Espírito Santo, na plenitude do ser cristão e ser conforme a tua vontade, conforme o teu querer, e possa cumprir com os teus desígnios. Abençoa cada família. Pai, que em nome de Jesus, cada pessoa que está me ouvindo nesta noite possa receber de ti, ó Deus, não apenas essa palavra, mas o Senhor possa continuar falando com elas em sonhos, falar com elas, ó Deus, através do teu poder, através da tua graça e através da tua unção, em todos os momentos de suas vidas. Pai amado, muito obrigado. Eu oro em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que você possa, aí na sua casa, sentir que o Senhor está cuidando de você.
que toda ansiedade caia por terra e você possa viver qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E que nesses dias, nós como cristãos, nós somos chamados a sermos, a respeitarmos as nossas autoridades, as autoridades que estão constituídas, porque a palavra de Deus diz que toda autoridade, ela vem de Deus, ela foi constituída, né, através de Deus. Então, isso significa que os nossos governantes, aquelas pessoas que estão governando o nosso país, seja em qual for o nível, elas têm autoridade sobre a nossa vida. Né? Então, que nós possamos ser obedientes à palavra, obedientes às leis, obedientes às determinações que foram feitas. Né? E nesse exato momento, a determinação que está vigente é que nós permaneçamos em casa. É que nós estejamos cuidando da nossa família, cuidando das nossas vidas. Que você saia o mínimo possível. Que você saia. E se você sair, que você possa tomar os seus cuidados. Ah, pastor, mas o senhor não disse que Deus ele cuida de nós? Sim, ele cuida de nós. Mas nós não podemos ficar abusando de Deus. Nós não podemos, né, ficar dizendo, Deus cuida de mim, então eu vou sair, eu não vou me preocupar, eu não vou tomar os cuidados. Não. Isso, amados, como nós comentamos na semana passada, né, isso é tentar a Deus. E nós não podemos fazer isso. Tá? Então, se você saiu de casa, tome os devidos cuidados. Tá? Eu não preciso dizer para você quais são esses cuidados, porque eles estão sendo noticiados em todo momento. Então, cuide de você, cuide da tua família, mas o meu conselho principal é que nesse momento você não permita de forma alguma que a sua espiritualidade se enfraqueça durante esse tempo. Que esse tempo ele possa ser para você uma época em que a sua espiritualidade ela vai ser fortalecida, porque Deus ele está tirando todas as coisas que estão ao nosso derredor para nos mostrar aquilo que é o mais importante. Então, concentre-se naquilo que é o mais importante, aquilo que o Senhor está colocando diante do teu coração. E a sua espiritualidade é uma delas. Mantenha-se firme diante do Senhor, que você possa ler a palavra de Deus, que você possa ouvir louvores, tá? Que você possa, né, na hora que você terminar esse culto aqui, como nós não tivemos louvor, ouça alguns louvores, entre lá no YouTube, né, pegue alguns louvores, cante junto, louve, engrandeça o nome do Senhor. Durante o seu dia, coloque lá louvores para você ouvir, né, para você fortalecer a sua fé. Né? Aproveite que nessa época são muitas as opções que nós estamos tendo de cultos ao vivo, reuniões de oração. Temos pessoas abençoadas compartilhando a palavra de Deus em vários momentos. Então, fortaleça-se diante do Senhor através dessas oportunidades que você está tendo. Né? E não fique somente na televisão, não fique somente na internet, não fique somente... Né? Tem gente que de repente aproveita essa época para assistir série, para assistir filme. Né? Foque em alguma coisa. Né? Foque na palavra de Deus. E se você... Uma outra coisa que você pode fazer também é aproveitar esse tempo para você se atualizar. Né? Para você, se você já fez uma faculdade, faça uma pós-graduação online, faça um curso de extensão. Tudo isso vai ajudar você, ajudar o seu currículo. Né? Se você não tem, faça um curso técnico. Hoje tem tantos cursos em que você pode aprender muitas coisas voltadas para o seu dia a dia. Né? Ocupe o seu tempo de forma preciosa. Ocupe o seu tempo com alguma coisa que vai fazer diferença para você depois. Não apenas
espiritualmente, mas para a sua vida, para o seu currículo, né? Aprenda, né, coisas relacionadas ao mexer com a sua casa. Por exemplo, pegue lá vídeos, cursos ensinando como fazer coisas elétricas na sua casa, como fazer consertos, né? Claro, com cuidado, né? Você não vai mexer com coisas que vão ser perigosas para você, mas atualize-se, aproveite esse momento, tá? Porque existe a possibilidade da gente ter que ficar afastado durante 1 mês, 2 meses, né? Então, que esse tempo ele possa ser gasto de forma produtiva e de forma produtiva, né, espiritualmente e também com relação à sua vida secular. Amém? Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Aos nossos irmãos da nossa igreja aqui em Cristais Paulista, eu vou fazer uma pequena mudança na dinâmica da nossa reunião de oração, né, que nós estamos fazendo toda terça-feira. Depois eu vou anunciar direitinho para os irmãos através do WhatsApp como que a gente vai fazer, tá? Quero lembrar aos irmãos para permanecer firmes com o nosso jejum às quintas-feiras. Então, toda quinta-feira, das 19 horas até o outro dia, meio-dia, nós estamos fazendo um jejum por essa época dessa pandemia, né? Pelos profissionais da saúde, pelas igrejas, né? Então, que você possa, toda quinta-feira, das 19 horas até o dia seguinte, ao meio-dia, estar em jejum. Ah, pastor, mas eu não comecei ainda. Eu não fiz essas 2 semanas que passaram. Faça agora, meu irmão. Faça agora, minha irmã. Que você possa se fortalecer, porque a partir do momento que você jejuar, você vai ver o mover de Deus na sua vida, você vai ver que o seu espírito ele vai estar em maior sintonia com Deus e você vai sentir que o poder de Deus ele vai estar manifestado mais poderosamente ainda na sua vida. Então, como que é esse jejum? Esse jejum ele é um jejum de alimentos sólidos, tá? Então, durante esse período você pode consumir alimentos líquidos então você vai se abster, ou seja, você vai deixar de consumir alimentos sólidos. Você não vai consumir arroz, feijão, né, carne, tudo mais e tal. Você vai consumir apenas líquidos, um chá, um café, né, um leite, né, líquidos. Tá? Ah, então eu posso tomar uma sopa? Uma sopa já é semissólida, amado. Então, alguma coisa que seja apenas líquido. Dá para fazer, tá? Agora, é importante você anotar o seguinte: nesse período, você tem que orar. Durante esse período, você precisa estar diante do Senhor em oração. Senão, não vai ser jejum, vai ser uma dieta. Né? E uma dieta só diante de Deus, ela não tem valor. Então, jejue e ore. Aproveite os momentos que você tem. Fale com Deus, coloque diante de Deus as suas necessidades, as necessidades da sua família, mas em especial essa pandemia, os profissionais da saúde, as nossas igrejas, os pastores, os membros das outras igrejas, da nossa igreja, né? Ore e interceda por tudo isso. Amém? Que você possa buscar o mover e buscar o agir do Senhor na sua vida. Eu tenho certeza que Deus vai fazer algo tremendo. E tenho certeza que Deus também, quando esse período acabar, quando você sair desse período de quarentena, você vai olhar para trás e você vai ver que aquele você que estava lá no começo era um, e o você que vai chegar no final dessa crise é outro. Uma pessoa mais fortalecida, uma pessoa mais cheia da unção de Deus, cheia do poder de Deus e uma pessoa vencedora em Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe grandemente a sua vida. Agora nós vamos orar e em seguida eu vou dar a bênção do Senhor. Querido Deus, eterno, soberano e grandioso Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão precioso, Senhor, diante do Senhor. Que em nome de Jesus o Senhor possa agora
nos despedir, ó Pai, que cada irmão, cada irmã que esteve, ó Deus, agora ouvindo esta palavra, possa ser fortalecido, Deus, na Tua presença, que em nome de Jesus, onde quer que eles estejam, o Seu mover e o Seu agir esteja ali. Pai, a Tua palavra nos diz que nenhuma praga chegará à nossa tenda. Então, Senhor, acampa, Senhor, os Seus anjos ao redor do Teu povo, para que, Senhor, o Senhor guarde o Seu povo de tropeçar nas pedras, de tropeçar pelo caminho. E que cada um possa ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Que o Senhor possa nos dar uma boa semana na Tua presença, Senhor. Uma semana em casa, é verdade. Uma semana para muitos sem trabalho, sem escola, Pai. Mas uma semana em que o Senhor vai estar presente poderosamente na vida de cada um. Sê com cada um de nós. Nos abençoa, é o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Você receber a bênção do Senhor, você coloque as suas mãos em forma de recebimento. Que a paz, que excede toda compreensão, guarde os vossos corações e mentes no conhecimento e no amor de Jesus Cristo nosso Senhor. E o amor de Deus, que excede e o amor de Deus possa inundar os nossos corações e sejamos fortalecidos em Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida e que logo nós possamos estar reunidos mais uma vez pessoalmente. Amém. Deus abençoe.